reunimos para meditar na palavra do Senhor, para estudar a sua santa palavra. Gostaria de convidar os irmãos que nós abríssemos nossas Bíblias lá no Salmo de número 16, versículo de número 9 até o versículo de número 11. Salmo 16, 9 a 11, que diz assim: Alegre-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, a tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nós te louvamos, te agradecemos por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença e te pedimos que o Senhor possa iluminar com teu Santo Espírito as nossas mentes, a fim de que possamos crescer no entendimento e na compreensão da tua santa palavra. Assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje, dando prosseguimento aí sobre estudos do sofrimento, nós vamos tratar do assunto relacionado à morte. O que podemos aprender com a morte? Aprendendo com a morte. A morte, ela é um sofrimento para os que ficam e condenação para aqueles que morrem sem Cristo. A morte, como bem sabemos, não é o plano de Deus para o homem. O próprio Salomão, falando a respeito da eternidade, ele afirma que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Está registrado lá em Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 11. Isso porque o homem ele foi criado para ser um ser eterno. O homem tem esse desejo dentro do seu coração de saber, de conhecer a respeito das coisas relacionadas à eternidade. O homem tem esse desejo de saber aquilo que acontece pós-vida. E foi um desejo colocado por Deus no homem. Mas nós vemos que ele foi limitado também. A ele foi colocado um limite para a sua vida. Não tem ele mais acesso à árvore da vida como Adão e Eva tiveram no passado. O homem não tem mais esse acesso. Por causa disso, a sua vida, ela se limita. Seus dias são limitados e não pode ele mais estendê-los. Por isso, a morte gera tanto sofrimento e tanta preocupação. Mas também há muito que podemos aprender com a morte. Devemos entender, em primeiro lugar, que a morte ela é necessária. Imagina se Hitler ele vivesse eternamente. Até mesmo eu e você. Pare para analisar a quantidade de pecados que você comete, dia após dia. E pense isso acumulado durante anos e anos de vida. Um dos motivos da existência da morte é exatamente para frear o avanço da maldade. Lá em Gênesis, capítulo de número 6, versículo de número 3, Deus vendo esse avanço da maldade por causa do aumento da população, o aumento da raça humana, nós vemos que ele disse o seguinte: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Exatamente para frear o avanço da maldade, Deus impôs limites ao homem, a fim de que ele não viva eternamente. Não somente a morte ela é necessária, como a morte ela leva à reflexão. Quando o homem tem um contato, um encontro com a morte, ele vê o quanto ele necessita de Deus e também percebe que a vida é limitada. Quantos de nós já vimos de perto a morte e tivemos livramento da parte de Deus e entendemos o quanto Deus tem nos abençoado, tem abençoado as nossas vidas? Lá em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 4, diz o seguinte: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria.
Na casa do luto, nós passamos a refletir a respeito de Deus, a respeito da eternidade, a respeito das nossas próprias vidas. Nós passamos a entender o quanto necessitamos do Senhor. A morte também, ela aproxima o homem de Deus. Se bem interpretada, a morte é uma forma de nos aproximar de Deus. Uma pessoa próxima que morre nos leva a entender que nós precisamos acertar as nossas vidas com Deus, principalmente se aquela pessoa era uma pessoa crente, era uma serva do Senhor. A morte de um homem, de uma mulher crente, de um pai, de um avô, de uma avó, de uma mãe, muitas vezes leva toda a família a refletir sobre a necessidade que ela tem de Deus e acaba trazendo a conversão sobre aquele lar. Muitas pessoas se convertem exatamente por causa da morte de um familiar crente. A morte, ela aproxima o homem de Deus exatamente por causa disso. Além disso, a compreensão correta a respeito da morte produz sabedoria. Lá no Salmo de número 39, versículo de número 4, diz assim, olha: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Quando temos um encontro com a morte, nós entendemos o quão frágeis nós somos e passamos a nos compreender melhor, a compreender Deus melhor. A morte, ela é necessária. A morte, ela traz essa reflexão. A morte aproxima o homem de Deus. A morte, ela traz a compreensão correta a respeito até mesmo de nós. Nos faz conhecer, nos faz adquirir sabedoria e conhecimento. A verdade é que o crente verdadeiro não tem medo da morte. Pelo fato de que o Senhor, Ele controla todas as coisas, Ele controla a minha vida, a sua vida, a vida dos seus familiares. Ele não teme o homem que é crente, o servo do Senhor, a mulher que é serva do Senhor, ela não teme a morte, pois Cristo já venceu a morte. Quando lemos o Salmo aqui, o Salmo de número 16, versículo de número 9, até o versículo de número 11, deixa isso bem claro. Alegrar-se-á, pois, o meu coração, e o meu espírito exultará. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O crente, ele não teme a morte. Nós temos, por exemplo, vários homens e mulheres que morreram por causa do Senhor. E mesmo quando estamos nesse momento de pandemia em que vivemos, é necessário a gente lembrar que alguns missionários morreram exatamente em períodos de epidemia no Brasil. Nós podemos citar, por exemplo, Edward Lane, que morreu por causa de febre amarela. O próprio Simonton, ele morreu também de febre amarela. Interessante que a sua esposa havia morrido 3 anos antes. Por causa de uma complicação ali no seu parto, ela acabou falecendo. Simonton, ele morreu com 34 anos de idade. Veio para nos anunciar a palavra de Deus. Talvez o seu temor no dia de hoje seja exatamente a morte. Talvez você tenha medo até de morrer por causa dessa pandemia, mas a tua alma está guardada no Senhor. O Senhor, ele não deixou o seu santo, Jesus. Quando vemos a interpretação desse salmo, Salmo de número 16, versículo 9 a 11, lá no livro de Atos, nós vemos exatamente o escritor ali, ele deixando claro que Davi se referia ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus não foi deixado na morte
e não teve contato com a corrupção. Exatamente porque Deus teve misericórdia dele, ressuscitou, e baseado nessa ressurreição, nós também havemos de ressurgir naquele grande dia. O Senhor, Ele nos concede a ressurreição também. Nós não devemos temer a morte. Antes devemos entendê-la como um processo que é necessário para muitos dos crentes. A sua maioria há de morrer. Os únicos que não vão provar a morte são aqueles que estiverem vivos no dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Esses encontrarão com o Senhor nas alturas. Esses não vão provar da morte. Mas os demais todos vão passar pela morte. E nós devemos entender e compreender e aprender com a morte, entendendo que a morte ela é necessária. A morte ela leva à reflexão. A morte ela aproxima o homem de Deus. A morte ela traz uma compreensão correta a respeito da própria vida, a respeito do próprio homem e leva à sabedoria, produz sabedoria ao homem crente. Que Deus ele possa consolar a sua vida, que Deus ele possa te fortalecer nesses dias em que estamos passando por tantas dificuldades, que Ele possa conceder vida abundante para você e para a sua família, em nome de Cristo Jesus. Não sofra por causa da morte, antes se alegre na presença de um Deus que nos concede vida, que nos concede saúde, que nos concede alegria, que nos fortalece, mesmo nesses tempos de pandemia. Que Deus abençoe sua vida, te fortaleça e que a paz do Senhor ela reine no seu coração e na sua casa, em nome do Senhor Jesus.